Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. Você já conhece. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas estratégicas, para que você também possa alcançar o topo através de um passo a passo. Para mais conteúdo, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. E a gente está com um casal aqui, para lá de especial, o André e a Kênia Gama. São empreendedores de sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a Kênia tem um movimento muito importante, tá? Ela é CEO do grupo de soluções empresariais, é líder do Mulher Brilhante, o maior movimento de empreendedorismo feminino do Brasil, com mais de 170 mil empreendedoras cadastradas. É autora best-seller e também é a maior referência em transformar empreendedoras e empresárias milionárias. São um casal empreendedor. A Kênia acaba fazendo essa parte de estar à frente desse grande negócio. E tem uma retaguarda incrível, que é o André. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer por ter aceitado nosso convite. Que honra, né, gente? O André é o primeiro podcast dele no Receita de Sucesso. Obrigada, André, por participar aqui junto com a gente. Tenho certeza que vai enriquecer muito aqui os nossos ouvintes. É uma Kênia, honra estar aqui um prazer. com vocês. Não tenho palavras para agradecer. Faz muito tempo que eu te sigo já no Instagram, sou fã do seu trabalho. Tenho certeza que, assim como eu, muitas mulheres que estão aqui ouvindo a gente também vai agregar demais. Sabe por que é um assunto importante? Porque o Joel já estava falando pra gente, né? A gente participa juntos, somos aí sócios no Clex Club. E ele estava falando do segundo livro que o Robert Cialdini trouxe sobre do Armas da Persuasão, né? Que tem ali, que é um dos livros de maior sucesso, né? Que é alguns gatilhos ali mentais na parte de vendas, de business. E ele lançou um segundo livro falando só sobre um novo gatilho que ele adicionou, comunidade. E a Kênia faz isso com maestria. Então, acho que ela vai poder trazer isso pra gente. E um outro ponto muito importante, a Kênia e o André são pessoas de sucesso, mas eles criaram um negócio deles, ajudando outras pessoas a terem sucesso. Olha que incrível. Então, tem muita receita aqui. Vamos tirar tudo deles. Não me deixe esquecer. Vai ter que entregar o ouro. Gente, e aí? Como que começou esse movimento? Me fala. Quero conhecer um pouco sobre vocês. Como que é empreender em casal. Vocês contassem um pouco, dividissem um pouco da história com a gente. Olha, já dando aqui a primeira receita de sucesso, né? Eu e o André, a gente sempre foi muito palco e bastidor. Então, a gente sempre foi muito pink cérebro. A gente é muito diferente, mas são nas diferenças que a gente se completa. São nas diferenças que tem os arranca-rabos também, as discussões, né? Os levantamentos, as hipóteses. Mas a gente se completa mesmo em tudo. A gente tem personalidades diferentes, a gente tem perfis comportamentais diferentes, mas a gente tem os mesmos valores. A gente sempre pensou muito parecido com a vida. Na verdade, o André sempre me trouxe para um pensamento de sucesso. Eu e ele, a gente foi criado dentro da periferia, dentro da comunidade, e pelo menos para mim, receita de sucesso lá onde eu fui criada era conseguir ter uma casa própria, conseguir ter um carro e ganhar um salário que hoje seria 4, 5 mil reais lá, morando lá onde a gente morou a vida toda, já seria muito sucesso. Então, isso era o que eu tinha para a vida, até o André chegar. O André, ele, durante um tempo da vida, ele morou em outros bairros, e os olhos dele, quando a gente vê, a gente não consegue desver. É verdade. Então, o André, logo que a gente começou a namorar, ele falou, olha, eu não quero criar meus filhos nessa situação. Então, vamos fazer o possível para o mais rápido a gente ir para um outro ambiente. A gente sair dessa ambiência e a gente ir para um ambiente que possibilite a gente estudar melhor, conviver com outras pessoas, sair da violência, sair do divórcio, né? É uma coisa muito corriqueira. O divórcio hoje, a segunda maior causa de divórcio são questões financeiras. Então, não tem como você ter um casamento equilibrado quando você tem dívidas o tempo inteiro. Ele me deu essa arrastada aí, né, Ben? Foi mais ou menos isso. Eu não... Na verdade, assim, como a gente vinha de uma origem humilde, ela fala assim, ele foi para outros lugares, mas não que eu tivesse morando em lugares muito melhores e tal. É porque
igual ela falou, o que eu não queria era criar nossos filhos expostos à mesma realidade que a gente tinha. Então, eu vejo que, na verdade, eu não sabia eu não sabia exatamente o que daria essa mudança. Mas eu tinha certeza, alguma coisa me dizia, um feeling, algo assim, que era o necessário para a gente mudar de vida. Porque de onde a gente vinha, imagina que o centro era o melhor local. Uhum. E a gente estava na periferia. E o que eu via é que as pessoas, quando casavam, iam para mais longe do centro. Mais periférico ainda. Mais periférico ainda. Era uma realidade de onde a gente vinha. Então, isso aconteceu com os meus pais. E eu via acontecer com outros colegas que casavam, que estavam naquele momento da vida. E eu falava, opa, estão piorando. Eles estão indo para mais longe. Não, aí quando a gente decidiu casar, foi uma das coisas que, acho que na primeira conversa que a gente teve sobre como seria o nosso casamento, como seria o nosso futuro. A importância de ter alguém que te impulsiona. Tô anotando aqui. E aí, O André é sempre outlier, assim. Acho que essa foi uma das primeiras coisas que ele falou, cara, se a gente fizer a mesma coisa que todo mundo, a gente vai ter o mesmo resultado que todo mundo e não é o resultado que a gente quer. Perfeito. E o André, ele é campeão brasileiro de moto velocidade. O André, ele tem algumas coisas na vida dele, assim, onde ele é outlier. Ele sempre faz as coisas com excelência. Legal. E me dá uma esticada, né, nesse sentido. Então, acho que essa foi a primeira... Você perguntando da história, né? Acho que essa foi a primeira coisa, assim, que impulsionou a gente. A segunda coisa eu era professora de espanhol, dava aula em 3 escolas, lavava, passava, cozinhava, estudava. Eu não sei como é que eu dava conta da rotina que eu tinha, mas eu dava conta da rotina que eu tinha. A gente tinha uma filha pequena, morava de aluguel, numa casa na periferia. E o André era funcionário público nessa época, mas não ganhava tão bem. E eu estudava de manhã, dava aula em 3 escolas, chegava em casa já no final da noite, ia lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, arrumar as coisas da nossa filha, porque durante o dia ela ficava parte na casa dos meus pais, parte na escolinha. E, de novo, no outro dia a mesma coisa. Acordava muito cedo, pegava ônibus, trabalhava. E essa era uma rotina que não ia levar a gente para um lugar muito diferente. E o André chega e fala, vamos empreender. Falei, vamos empreender com o quê? Então, conversei com um familiar meu e ele deu uma ideia e pra gente sair daqui, pra gente poder criar nossos filhos em outro lugar, a gente vai ter que empreender. Falei, mas a gente vai empreender com o quê? Eu nem sei mexer com isso. Ele falou, a gente aprende. Eu falei, e como que a gente vai empreender? Não, ele sabe fazer, mas ele precisa do sócio investidor. Eu falei, mas não é a gente, que a gente não tem dinheiro, né? Ele falou, mas a gente tem um chevette. Peraí. E aí ele falou, não, mas a gente tem um chevette. E o chevette as nossas economias estavam ali, né? Pouca coisa, quase nada, mas é isso. Às vezes a gente pensa que a gente não tem nada, mas a gente tem alguma coisa. Um tinha um conhecimento, outro tinha um chevette. E a gente começou a empreender com o chevette. Fazem quantos anos isso? 21 anos. Mas não é o business atual que você tem hoje. Uma das empresas a gente ainda tem. Tá. Hoje a gente tem um ecossistema de vários negócios, Sim. mas a gente ainda tem essa empresa que a gente abriu e, inclusive, é um dos cernes, é o nosso core business, tá com ela ainda. Ah, entendi. Cara, que legal! E qual foi a tese para escolher? Tá, vamos empreender. Empreender em quê? Em qual área? Na que teve a oportunidade. Foi Porque isso. a gente tinha... O meu tio, ele era emissor de passagem aérea. Agente de viagens. Agente de viagens. Tá. E aí a gente começou com isso. Existia uma forma de trabalhar lá que era freelancer na época. E aí você não precisava ser uma agência de viagens, você conseguia fazer os freelas. E aí ele fazia os freelas e aí ele ensinou para quem, né? E a gente juntou e montou a agência de viagens. Ah, pera lá. Vocês estão falando que vocês têm esse negócio até hoje. Vocês têm uma agência de viagem? Então, É a mesma empresa, só que a gente deu uma pivotada. Tá. E aí... É porque, na verdade, desde o começo era uma agência de viagens corporativa. Então, a gente nunca trabalhou com turismo. Né? Ok. A gente emitia a passagem, a hospedagem
para o corporativo. E aí eles começaram a pedir o transfer, começaram a pedir uma sala para reunião. E aí a gente foi juntando tudo isso e se especializou então a fazer eventos corporativos que legal. incluem tudo isso. E a gente parou de mexer com a parte de viagens, até porque tornou-se algo muito mais acessível para as pessoas. Hoje você entra no site e você emite sua própria viagem. Então, quando a gente começou, era a época de VASP, Varig, talvez não seja nem da época de vocês. Lembro. Precisava de um agente de viagem, de uma agência para emitir uma passagem. Ninguém conseguia emitir avulso. E aí, a partir do momento que veio a tecnologia e permitiu isso, então a gente viu que já não era mais algo viável, porque, né, se tornou acessível a todo mundo. Mas a única parte que a gente hoje, não é que a gente não faça mais, mas é que não tem mais essa necessidade do público, é emitir a passagem. Mas toda a parte de organização do hotel, de transfer, de buffet, tudo isso a gente faz, é o nosso core business. O nosso core business é produção de eventos corporativos. Uau, Mas que voltando para sensacional. a pergunta do Jussiel. Jussiel, o que acontece? A oportunidade era essa. A gente entrou por meio disso. Tá. Lá na frente, surgiram outras oportunidades e a gente foi catando. Então, começou aí a gente precisava trazer alguma outra solução para o que o cliente precisava e a gente foi buscando. Quando foi ver, a gente já estava organizando os eventos. Então, aquilo que era uma oportunidade no momento, ele passou a ser uma parte do negócio. E aí... E foi assim durante todo o nosso negócio. Tem sido, né? Tem sido Não, e eu não sei onde vai parar, porque isso essa é a grande sacada, né? É o que o cliente precisa que você vai oferecer e vai... E o seu negócio vai para esse rumo. Não precisa ser um negócio que vai ser isso. O caminho às vezes... vai mandar o design thinking é isso, né? Não é fazer um produto e oferecer para o mercado. É ver o que o mercado precisa e fazer o seu produto. Então, desde o começo a gente tem feito isso. O mercado queria isso, mas agora o mercado quer isso. Então, eu preciso pivotar. É sobre resolver uma dor, né, Kênia? Exatamente. E quando que começou essa questão da mentoria? Vocês começaram com essa parte de organização de eventos corporativos e a mentoria foi quando? A mentoria é um movimento, né? Exato. É um movimento para mulheres empreendedoras, né? Durante 15 anos no corporativo, atendendo corporativa, o que a gente fazia era consultoria de gestão de projetos. Então, o cliente ele chegava com um objetivo e esse era o objetivo através daquela convenção de vendas. Então, eu quero motivar, eu quero liderar, eu quero me encaixar no mercado. O mercado de eventos, do jeito que a gente trabalha, chama live marketing. Então, é uma ação de branding, de marketing, com um objetivo específico. Então, durante 15 anos, a gente deu consultoria em gestão de projetos para grandes empresas. Em 2016, o mercado, de novo, ele pivota e agora ele não pede mais o fax, o e-mail. Ele começou a pedir seu site e sua fanpage. Então, eu fui para a internet no intuito de agregar mais autoridade para o B2B. Hoje a gente está aqui num podcast que é uma estratégia para poder alcançar clientes também e tal. Então, quando eu fui para a internet, foi na expectativa de reforçar a nossa autoridade junto aos nossos clientes. Só que comecei a produzir bastante conteúdo de liderança, de estratégias, e quando eu fui ver, não era o público B2B que estava vindo, era o público B2C, e mais especificamente as mulheres. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Coloquei minha dudalina, diminuí meus brincos, coloquei uma maquiagem mais leve, falei, tô atingindo o público errado. Mas já era, o Audience Insights estava me mostrando, cara, 90% de quem tá aqui são mulheres que estão começando a empreender, é aquela que tá o bolo no pote, é aquela que abriu uma loja, é aquela que vende joia em consignação, e ela tá precisando de ajuda. Ela começou a empreender com a oportunidade, do jeito que a gente começou, mas o brasileiro, no geral, ele não tem empreendedorismo na escola. Você não pergunta para uma criança o que você quer ser, ela fala empreendedora, ela não fala. Ela fala médica, professor, engenheiro, mas ela não fala empreendedor. E aí as mulheres estavam precisando desse auxílio, né? Então, de novo, o mercado veio dizer pra gente o que estava precisando. E aquilo me assustou muito de início. Por quê? Trabalhando muitos anos no corporativo,
a gente fica muito faca na caveira, né, e tal. E aí, quando a mulher vinha, mas o que eu faço que meu marido não me ajuda? A minha vontade era dizer assim pra ela, o problema é dele. Vai lá, faz, esfrega o resultado na cara dele que ele vai te ajudar. E aí eu falava assim, cara, eu falava com ele, eu não tenho paciência. Tá vindo um pessoal que não é o cliente que eu quero, eu não dou conta de atender esse cliente. E eu pensei em mudar, em pivotar e tal, mas quanto mais eu tentava sair, mais aparecia mais gente. Aí o Sebrae começava a chamar pra palestra, aí outros chamavam pra palestra, e eu falei, amor, não tem como, eu tô... Aí agora, como é que eu faço? Ele falou, cria algo, cria uma mentoria, um evento, um clube de mulheres aqui. Eu fui pra internet, procurei um monte de nome, tava indisponível, o que tava disponível se chamava Mulher Brilhante. Falei, vai ser esse. E aí registrei e falei, então vou fazer o primeiro evento, porque o nosso core business é produção de eventos. Tava todo mundo indo para lançamento, 2017 era o ano, eu falei, vou fazer evento. E aí fizemos o primeiro evento, deu super errado, não foi ninguém, eu não vendi nada, a gente teve prejuízo, pensei em desistir. E aí ele falando, não, continua, ele sempre me apoiou nesse sentido. Não, continua, o mercado precisa. Quando a gente veio para o mercado, realmente o Mulher Brilhante ele foi um dos pioneiros. Já existiam 2 grandes movimentos, Rede Mulher Empreendedora e Mulheres do Brasil, da Ana Fontes e da Luísa Helena, inclusive pessoas que fazem um trabalho maravilhoso. Contudo, muito diferente do que eu faço, né? São ONGs, tem um trabalho muito importante, mas muito diferente do que eu faço. E o pioneirismo também foi muito importante. E hoje, quando eu vejo outros movimentos, outras mulheres no palco, estava até falando para ele, eu falei, em 2021, eu fui a primeira a colocar uma roupa de artista mesmo no palco, né? O pessoal palestrava muito corporativo. E aí eu fui lá, coloquei brilho, coloquei paetê e tal, e hoje eu vejo todo mundo fazendo isso. Então, ditar tendência é importante para o posicionamento, mas é uma felicidade na missão também, porque é algo... As mulheres precisavam disso, sabe? Por que eu cresci 200 mil seguidores em 2 meses lá no Facebook de forma orgânica? Porque o mercado precisava disso e não tinha. Então, surgiu daí, né? Não foi nem eu que tive a ideia, não. Foi o mercado pedindo e falando, cara, nós precisamos de uma líder feminina que ajude a gente, que ensine a gente. Cara, e como precisa, né? Eu lembro que eu conheci você em 2000... Eu não lembro, eu sou meio ruim de ano. Mas foi num evento do Hadouken, do Kim, em Maringá. Aí eu falei assim, eu vou nesse evento. Aí foi eu, minha prima, meu primo, foi uma galera lá. Na hora que você entrou, você falou, bom dia, gente! Aí todo mundo, bom dia! Aí você falou, não. Eu vou sair, vou fingir que eu não vi isso, vou voltar de novo e eu quero um bom dia energético. Eu falei, opa, deixa eu escutar o que essa mulher tá falando, né? E foi nesse dia eu comecei a te seguir, falei, cara, e foi muito impactante, assim, sabe, que você trouxe. E assim, pra mim, gente, eu vou tietar, tá? Eu vou tietar, se eu chorar aqui tá tudo certo. Mas eu sou muito sua fã. Eu admiro o seu trabalho. Primeiro, porque não é fácil trabalhar com o público feminino, né? Eu entendo a sua dor. A gente tem um negócio voltado para investimentos. Então, para mim, também é uma dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim, ser humano, você não pode deixar só a gestão do teu investimento na mão do teu marido, né? É sua responsabilidade fazer isso. Então, eu entendo quando você fala que não era o público que eu gostaria de trabalhar, mas o movimento, ele tá trazendo isso, então eu vou surfar essa onda. Para mim é uma honra, assim, tá escutando aqui de perto um pouquinho mais da tua história que inspira tantas outras mulheres aí pelo Brasil. Obrigada. Legal. E vamos entrar nisso. Eu quero entender, eu tô bem curioso. Aproveitar e pedir pro pessoal já compartilhar, né, esse episódio. Todas aquelas pessoas que você acha que vai, de fato, agregar. Pedir para se cadastrar no YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo. Siga a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelinhas se estiver gostando do episódio. Deixa seu comentário. E eu quero ver eu quero entender um pouco mais dessa história, assim, ó. Bom, então vocês começaram com esse movimento, não estava dando certo, só que aí teve um momento, que deve ter sido uma virada de chave, vocês viraram a chave e começou a prosperar, o negócio começou a acontecer, começou a dar muito certo. Vocês lembram dessa virada? Olha, foi uma virada inversa.
Não sei se essa Como é a é isso? resposta que você Vamos lá. queria ter. É Então, a gente vinha do mercado corporativo de forma muito bem sucedida, né? E quando a gente começou o Mulher Brilhante, como eu disse, o primeiro evento não deu certo, o segundo evento não deu certo, o terceiro evento não deu certo. Então, era um negócio que não estava dando certo. A verdade é essa, né? Mas não estava dando certo porque eu vinha de um mercado e pivotar para um outro mercado, um outro modelo de negócio, é pivotar completamente, né? Então, eu precisei ir atrás de mentorias, de estudar sobre aquele mercado. Eu era uma boa vendedora do mercado corporativo, muito bem posicionada, estávamos entre as 10 primeiras empresas, mas quando era B2B, quando a gente vai para o B2C, a gente tem que reaprender. Só que acontece, durante o ano de 2018, que foi quando você me conheceu, a gente tinha um negócio e o Mulher Brilhante estava sendo o segundo negócio. Eu não estava colocando todas as energias nele. E provavelmente por isso ele não estava funcionando. E eu tomei uma decisão para o ano de 2019. Eu falei, olha, eu preciso fazer esse nosso segundo negócio acontecer. E para isso eu tive que deixar a operação do primeiro negócio, a operação no sentido de as principais reuniões, os principais eventos, eu estava ali dando a segurança para o cliente. E eu precisei correr um risco de perder aquele cliente para poder me dedicar a fazer o Mulher Brilhante funcionar. E essa foi uma decisão muito difícil, porque era uma decisão que talvez eu ia perder alguns contratos, como de fato a gente perdeu. Então, a virada de chave, primeiro, foi falar o seguinte, olha, nada em que eu coloque metade da minha energia, em que eu coloque uma energia mais ou menos, vai me dar um excelente resultado. Se eu tô colocando metade da energia, se eu tô colocando uma energia mais ou menos, ela vai me dar um resultado mais ou menos. Ou ela vai me dar um resultado ruim e ainda vai me tirar a energia do outro. Então, hoje a gente entende que construir um ecossistema é colocar bastante energia em cada coisa, mas com as pessoas certas. E naquele momento, eu não tinha uma pessoa certa para assumir um movimento. Eu precisava assumir, então eu precisava estar à frente daquele movimento de corpo e alma. E foi o que aconteceu em 2019. À frente do movimento de corpo e alma, eu decidi fazer uma turnê pelo Brasil e foi um grande sucesso. Então, 2019 foi a grande virada de chave. Até 2018 era só dinheiro sendo colocado ali. E em 2019, a gente começou a ver um grande retorno. Então, eu fui para as redes sociais, eu fui fazer live, eu fui gravar os cursos, eu fui fazer o lançamento, eu fui me dedicar de corpo e alma para que aquilo dali acontecesse. E quando a gente colocou bastante esforço naquilo dali, realmente veio bastante resultado. 2019 foi um excelente ano pra gente, né? Foi um ano bem disruptivo aí. Mas e vocês conseguiram manter esse crescimento mesmo? Porque logo na sequência, no ano seguinte, veio a pandemia. Uma empresa de evento, como que foi isso? Aí deve ter tido outro desafio, né? Foi o momento mais desafiador? Vocês superaram? Olha, a gente tinha passado momentos bem desafiadores antes nos nossos negócios. Então, eu digo que quando você acha que você tá morrendo, que você tá desesperado, saiba que daqui a alguns anos você vai passar por aquilo de novo e aquilo dali vai ser fichinha para você. Então, em 2010, a gente tinha quebrado apoteoticamente com uma dívida de 4 milhões de reais. Tinha sido um momento bem desafiador pra gente. E quando veio a pandemia, obviamente, foi muito desafiador, mas a gente não se encolheu. A gente sabia que vem o problema, se você esperar o problema passar, ele vai aumentar. Você tem que ir para cima do problema e tem que resolver ele o mais rápido possível. E 2019 foi um ano muito bom. Em 2020 nós estávamos preparados para aumentar a turnê, abrir franquias, abrir licenciamento. E aí, como você falou, pá, veio a pandemia, né? A gente veio de um evento em novembro, maravilhoso. A gente estava preparado para o primeiro evento em março, casa lotada, e fecharam tudo 5 dias antes do evento acontecer, com todos os ingressos vendidos. Então, a gente pensou, agora a gente vai ter que pivotar. E a gente era muito forte, estávamos, né, muito forte ali nos presenciais, mas eu tinha construído uma base no digital. E eu falei, não tem por onde, né? Se o evento não é presencial, se os cursos não são presenciais, eles vão ter que ser digitais. Acho que a pandemia fechou em março, final de abril ou começo de maio, eu não tô bem lembrada, mas assim, pouco tempo depois, a gente já teve a primeira edição do Mulher Brilhante online. E a gente teve lá mais de 1.000
participantes, e a gente vendeu mentoria da mesma forma, online, e vamos para cima. E foi um ano, pra gente, foi um ano maravilhoso. Eu sei que a gente se reuniu com o time, eu falei, uma coisa eu garanto para vocês, a gente vai trabalhar de 6 da manhã até meia-noite, mas ninguém vai ser demitido. Caraca. E aí eu falei, ó, a gente vai pra cima, a gente não vai esperar isso daqui derrotar a gente, não. Vão ter sobreviventes, e nós seremos os sobreviventes. O dinheiro vai mudar de mão, e ele vai vir pras nossas mãos. Só que a gente não vai poder ficar parado. Era o poder de uma decisão, né? E a gente estava falando aqui, Kênia, que a maior causa de separação é o dinheiro. Como que vocês, enquanto casal, superaram esse momento apoteótico da dívida de 4 milhões? Porque com certeza foi muito desafiador. E eu queria saber o que vocês fizeram. Aquela pergunta que a gente faz pra Kênia, ela dá risada. É porque nós estamos pegando nos pontos certos, né? A gente tá indo pelo caminho? Eu acho que nós estamos indo pelo caminho. É só na veia, né? Eles mandam. Mas é isso. A gente passou por uma dificuldade muito grande, inclusive no casamento. E foi quando a gente separou. E a gente reconciliou na audiência de divórcio. Acha, que doideira. Que loucura. E aí a gente conseguiu restabelecer, e aí voltou para os negócios, e não foi nada fácil. Caramba. Foi a fase mais difícil que a gente passou. Mas deu tudo certo. Eu vejo assim, porque, por exemplo, a pandemia veio e a gente passou por uma dificuldade, claro, igual você falou, a gente veio de eventos. E aí a pandemia trava tudo. Mas o grande barato é que a gente estava com a empresa saudável. A gente estava com caixa. A gente só... Mas é algo também meio que a gente... É meio... Como é que eu vou dizer? É relativo, porque é caixa, mas essa crise vai durar quanto tempo? Então, a gente fica... Era um momento muito incerto, né, André? É muito incerto. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Quando é que a solução desse problema vai chegar? E aí a gente decidiu que a gente não ia desligar ninguém. E aí a gente passou por uma dificuldade, mas a gente passou até tranquilo. Mas por isso, quando veio a crise, a gente estava, como eu disse, estava saudável. Mas se a gente não tivesse, eu não sei onde a gente estaria hoje. Então isso é muito importante. Manter a empresa saudável, manter o negócio com sobra, né? Com abundância, com mais do que o bastante. E para você ver, como eu digo, que as crises, elas realmente preparam a gente. Porque lá em 2010, quando a gente quebrou porque a gente não tinha caixa. Então, a gente tinha uma empresa produzindo bastante, mas a gente não tinha caixa, a gente não tinha liquidez. Não existia liquidez. E foi exatamente esse episódio que... fez uma catástrofe na nossa vida completa, porque eu digo que eu quebrei em todas as esferas, né? A vida financeira estava quebrada, a vida profissional ficou quebrada, a vida do relacionamento ficou quebrada. Nessa mesma época me deu úlcera, gastrite, hérnia de disco, depressão, né? Então a saúde física, a saúde mental foi acabada, a gente separou, então a gente quebrou em todas as áreas da vida. Mas isso deu pra gente uma lição. Não dá para ter um negócio sem que ele tenha caixa. Porque isso vai ser bastante complicado em uma crise. E essa crise, ela pode ser externa, como foi a pandemia. Ela pode ser de mudança de mercado. Ela pode ser interna, né? Todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. Então, hoje a gente tem o pé muito no chão com relação ao caixa dos nossos negócios. A gente hoje entende que o negócio saudável faz ele multiplicar. Né? Eu penso o seguinte, não podemos comer as nossas sementes. O nosso lucro, ele é lucro do nosso negócio, ele é lucro do nosso CNPJ. Ele não é para a gente ostentar no CPF. Né? Então, eu sei que existe aí a empresa rica, proprietário pobre, né? O pessoal fala isso e as pessoas não entendem. Mas nós precisamos ter uma vida muito simples. Quem precisa ter a abastância e poder gerar mais é o nosso negócio, porque, consequentemente, isso são as frutas que nós vamos poder tirar do pé e comer. Mas a gente não pode comer a nossa semente.
Então, a crise que nós passamos em 2010, 2011, 2012, na verdade, 11, 12, 13 e 14 foram anos muito complicados pra gente, porque a gente ficou com uma dívida multimilionária, né? Mas isso ensinou algo pra gente. Olha, a gente precisa ter várias fontes de receita, a gente precisa gastar muito menos do que a gente ganha e a gente precisa multiplicar o tempo inteiro. Então, Foi isso nesse momento que vocês aprenderam a fazer gestão do dinheiro de vocês? Ou vocês já tinham uma organização Acho financeira que é um antes? processo, né? A gente vem É porque a nossa história ela é um pouco desnecessária, praticamente. Vou te explicar onde eu Tá. quero chegar. A gente não teve apoio e não estou culpando ninguém. A gente não tinha com quem aprender as coisas. Uhum. A gente não sabia onde buscar o conhecimento. É. Então, assim, eu acredito que as gerações para trás, elas não tinham o acesso que essa geração tem. E o conhecimento hoje está aí, acessível para todos. Falar que não tem acesso ao conhecimento não é uma verdade. Mas talvez a pessoa não esteja sabendo aonde buscar. Uhum. Isso aí pode ser uma verdade. Então a gente talvez na época tinha onde buscar, mas a gente não sabia. A gente era totalmente ignorante. Então a gente teve que aprender com os erros. Queria se voltasse atrás com aquela velha história, né? Ficaria muito mais fácil. Ia procurar alguém que já passou por aquilo, alguém que teve resultado naquilo. Nossa, a gente fala muito sobre isso, né, Ju? A importância de você ter um mentor, economiza tempo, economiza dinheiro, você vai ser muito mais assertivo. Você não precisa aprender com os seus erros, você pode aprender com o erro de outras pessoas e fazer muito melhor. Exatamente. E é isso que eles fazem hoje. É isso que eles fazem eles são esses mentores para essas pessoas que estão passando por esse caminho onde eles já passaram, validaram, para fazer do jeito certo. Eu estou até curioso fazer uma pergunta nesse sentido para eles. Antes de dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos, se você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em cartas de crédito através de consórcio. São investimentos que você faz para gerar ganho de capital ou para alavancar patrimônio. O ganho de capital, você define valores de aporte, isso vai dar acesso a cartas de crédito, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode comercializar essa carta, realizar o lucro e não pagar mais parcelas. Essas cartas valem ouro no mercado, porque elas dão acesso imediato a um custo efetivo total menor que em outra linha de crédito. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário usando a estratégia do Robert Kiyosaki da autoquitação. Você compra imóveis, não precisa descapitalizar a empresa, você mantém esse dinheiro em custo de oportunidade do seu caixa. Com as cartas de crédito, você compra esse imóvel, aluga esse imóvel, com o valor do aluguel você paga as parcelas. É uma maneira de você construir patrimônio se utilizando de capital de terceiros. Quando terminar esse investimento, você vai ter um imóvel valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual foi pago por outras pessoas. Então, entre em contato com o pessoal da Monteu, fala que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter aí acesso a uma consultoria personalizada. A pergunta que eu quero fazer para eles é: hoje, quais são, dentro da sua metodologia, quais são os pilares que vocês ensinam para essas empreendedoras, então, para elas saírem de onde elas estão até alcançar sucesso? Vocês desenharam isso numa metodologia ou cada... provavelmente sim, né? Porque é um programa que vocês fazem essa mentoria para essas mulheres. Então, se a gente conseguir trazer isso, de repente, desenhando num passo a passo, acho que vai ficar claro para quem está nos ouvindo também, como que elas, tanto as mulheres, quanto também a audiência masculina, mas como pode implementar isso no dia a dia. A metodologia ela é aplicável tanto para mulheres quanto para homens, só a nossa comunicação é feminina mesmo. Sim. A gente hoje tem 8 programas de mentoria, cada um deles com seu próprio método, né? Uhum. Então, tem para aquele que quer ser um mentor de sucesso, tem para aquele que quer construir um evento, uma comunidade, um ecossistema, tem para aquele que quer construir uma empresa, passar de microempresa para pequena empresa, e tem daquele que quer construir algo maior mesmo. Mas, falando de negócios especificamente, não de estratégias, né, como redes sociais e tal, mas eu acho que é impossível a gente fugir do que é a base mesmo de um negócio, que é liderança, onde a gente tem as 5 pessoas, né, do nosso negócio, eu digo. A primeira é a gente, porque eu nunca vi um negócio quebrar. É o dono do negócio que quebra. É o conselho que quebra. São os C-levels que quebram. É a cultura
que quebre. A cultura é estabelecida pelos líderes, não tem o que ser feito, né? Uhum. Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala sobre escolher as pessoas certas nos lugares certos, assim como fala Jim Collins. A gente fala sobre as pessoas estarem motivadas, enfim, todos os planos de cargos e salários. A gente vai falar sobre tudo que envolve pessoas, né? A pessoa do seu negócio. Depois quando eu digo das 5 pessoas, falei que a primeira somos nós, a segunda são os colaboradores, a gente acha que são os clientes, mas não tem como, mesmo você tendo um produto maravilhoso, você ter treinamento para os seus colaboradores venderem, eles saberem o script de cabo a rabo, você ter um lead qualificado, mas ele está desengajado, ele está insatisfeito, ele não vai vender bem. Então, a segunda pessoa é o colaborador. E depois nós temos as 3, que não existe exatamente uma hierarquia para isso, mas a gente tem os clientes, a gente tem os parceiros e os fornecedores. Você vai achar o termo stakeholders aí, talvez ele inclua até colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores, mas eu entendo que stakeholders são seus pares que trazem novos clientes, ou seja, são seus parceiros, é o networking que você faz, que é muito diferente de fornecedor. Um fornecedor é aquele que presta serviço para você e você cobra dele ali, e ele cobra de você e você paga. Mas esses 5 são muito importantes, são as 5 pessoas do seu negócio. O segundo pilar, então, a gente vem do primeiro pilar, liderança, o segundo pilar é gestão. Uhum. E quando a gente vai falar de gestão, eu sempre digo que o faturamento está nas vendas, e esse é o coração da empresa, é onde faz o dinheiro entrar, mas não adianta o dinheiro entrar e ele ser mal gerido. Então, o lucro está na gestão. Legal. Faturamento não é métrica de vaidade, porque é onde vem o dinheiro que entra, mas eu preciso pensar no EBITDA da minha empresa, eu preciso pensar no lucro. E é na gestão que vem o lucro. Além disso, é na gestão em que eu tenho eficiência das pessoas, porque eu preciso de processos. Eu preciso de metodologia para as coisas funcionarem. Pessoas sem direção, elas vão fazer cada um do seu jeito. É na gestão que está a cultura, é na gestão onde eu tenho todos os documentos de uma cultura empresarial, desde o organograma até as matrizes de função, até os manuais, até os POPs, enfim, até criar missão, visão, valores, está dentro de gestão. Uhum. E é óbvio que eu preciso fazer essa engrenagem toda funcionar, então eu preciso de marketing e vendas, eu preciso do setor comercial de uma empresa, preciso fazer as pessoas me acharem, me conhecerem, saberem que eu existo e ter todo um processo de vendas aí plugado nisso. Marketing é uma coisa, vendas é outra, mas todos fazem parte dentro do sistema comercial. Então, basicamente, são esses 4 pilares: liderança, gestão, marketing e vendas. Isso hoje é o que a gente ensina dentro dos nossos programas de mentoria. A gente tem básico, intermediário e avançado para todos os tamanhos de empresa. O avançado, eu vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. O básico é para empresas que faturam até? 1 milhão. 1 milhão. Depois o avançado? O intermediário até 10 milhões e o avançado a partir de 10 milhões. Legal. E muda os pilares são os mesmos, só muda a metodologia de ensino? A complexidade da implantação deles. Tá. Porque se toda empresa já nascesse com esses pilares, né, ela estaria excelente. Uma empresa, quando ela começa, dificilmente ela tem esses pilares estabelecidos. Ela é uma eu-presa, uma eu-keep. Eu vou lá, vou fazendo o que dá, do meu jeito, da minha forma. Depois ela vai estabelecendo os processos. E para você implementar cultura organizacional é um ponto. Depois a gente vai para a governança corporativa. Então, assim, toda empresa em seus estágios, ela tem todos esses pilares, mas de uma forma muito mais profunda e com uma organização muito mais complexa. É complexa, mas ao mesmo tempo a gente pode tornar isso simples, né? Com certeza. Cara, eu já fiquei curiosa, assim, eu quero me meter nesse negócio aí. Que legal. Tá na MLS, né? Tá na MLS. Não sei. Tá na MLS. Ainda não. Ainda não. Mas vai estar, né? Não sei, vai depender do que a gente conseguir negociar. Corta essa parte. Mas pergunta difícil, assim, não. Cara, parceira do Joel, cara. Isso aqui tá em casa. Não tem como não tá. Mas o que acontece? Todas as
alianças, sociedades, parcerias que você faz, ela tem que fazer sentido não só para sua empresa, mas para o seu momento de vida. Sim. Então, a gente está olhando o nosso momento de vida daqui a 10 anos. Né? Então, tudo que você fizer, primeiro você tem que colocar qual é o objetivo que isso vai trazer para o meu momento de vida também. Então, não se trata somente da oportunidade em si, mas se ela se encaixa no que a gente quer para os nossos próximos 10 anos. Com certeza. Oi, gente, e assim, eu sei que vocês já alcançaram grandes feitos na vida de vocês, mas eu queria saber, assim, o que ainda falta? O que ainda vocês querem realizar enquanto casal, enquanto empresa? Para onde que vocês estão olhando? Vai indo. Manda ver. Olha, de forma pessoal, né, digamos assim, morar numa boa casa, ter um bom carro, até criar os nossos filhos, né? Nossa filha tem 22 anos, nosso filho 17. Isso é um ponto, né? Questões materiais, eu vejo que a gente já é muito feliz com aquilo que a gente conquistou e não é isso que vai definir felicidade ou propósito de vida, né? Eu digo que eu vou trabalhar até o último minuto da minha vida. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, eu sou um workaholic, reconheço isso. Contudo, eu também quero viajar o mundo inteiro, eu quero ver a aurora boreal, eu quero ver as praias da Tailândia, eu quero conhecer a China, enfim. Em 5 férias que você tira de 5 dias por ano, você não vai conseguir fazer isso daí. Esse ano nós vamos fazer 7 ou 8 viagens internacionais. Legal. Muito legal. Então, isso é uma coisa. Mas assim, eu vejo hoje, tá? Eu vou te falar meu sonho pessoal, isso é um sonho da Kênia, pessoal. Hoje no Brasil a gente só tem 7% de mulheres ocupando grandes cargos, né? C-levels, conselhos, grandes empresas. E o meu sonho pessoal, a minha missão pessoal é aumentar esse número aí para 20%. Então, cada segundo, até Deus me levar, eu vou trabalhar para poder aumentar esse percentual. Isso é o que eu quero conquistar. Sozinha eu não vou conseguir isso, por isso que a gente constrói um ecossistema. O meu sonho, pessoal, é ter uma embaixada do Clube Mulher Brilhante em cada município do Brasil, podendo dar suporte às mulheres empreendedoras. Algo que muito, assim, que fez com que eu decidisse levar o Mulher Brilhante adiante, porque todos os nossos negócios davam muito mais dinheiro, eram muito menos trabalhosos. Então, por que eu vou levar isso daqui adiante? O André falou que nós quebramos porque a gente não conseguia, não enxergava uma luz no final do túnel. E eu pensei, poxa, se naquele momento eu tivesse um mentor, alguém me indicando, eu não teria separado do meu marido, eu não teria ficado numa cama com depressão, eu não teria afundado em dívidas, eu não teria sido uma mãe pior do que eu poderia ser para os meus filhos durante esse período que eu estava nesse momento tão difícil. Então, ter alguém que ajude essas mulheres a poderem ser melhores naquilo que elas fazem é uma missão de vida para mim. E eu entendo que mulheres fortes criam filhos fortes. E filhos fortes constroem uma geração, uma sociedade muito mais forte e mais convicta. Então, o trabalho que a gente faz com essas mulheres não é só para as mulheres, é para a geração que vem, é para a família que vem. Uma mulher com independência emocional e financeira, ela é uma melhor esposa, ela é uma melhor mãe, ela é mais consciente da sua missão e do seu propósito. Ninguém vive missão e propósito quando está em dívida, sabe? Você vai ficar com a cabeça ali, eu preciso resolver a dívida. Ninguém vive missão e propósito com um casamento ruim. Então, para poder levar essas mulheres a cumprirem missão e propósito, a gente precisa arrumar a base aqui, colocar o talento delas para poder servir outras pessoas. Você ganha proporcionalmente a quantidade de pessoas que você ajuda. Então, eu preciso despertar nessas mulheres, por isso que o lema do Mulher Brilhante é despertando você, que existe dentro dela um talento, algo único para o mundo. Mas ela precisa ver o valor disso no dinheiro, sabe, no tempo, e ter tempo com a família também. Sendo bem sincera assim para você, isso hoje é um sonho, é um propósito. Porque se não fosse isso, eu poderia estar hoje só viajando e andando nos shoppings e comprando e curtindo meus netos daqui a um tempo. Não que eu não vá fazer isso, isso é importante para minha realização pessoal, mas em se tratando de realização profissional, é isso. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. E o André é algo que me traz, é uma pessoa que me traz muito pro centro. Eu falei, amor, eu quero ir diminuindo o meu ritmo de trabalho. Ele falou, não tá na hora ainda. Não tá.
O que você está vendo lá é o que você quer? Não, não é. Então, nos próximos 5 anos, vamos nos organizar a ponto de fazer esse ecossistema girar sem você estar tão presente ali, mas alcançando o propósito desse ecossistema. Então, ele é alguém que me traz bastante para o eixo nesse sentido. Ótimo. Kênia, como as empresas podem... Rapidinho, Céu. E tu? Deixa eu saber de tu. Eu sei que quem boa, entrevista é boa. você, mas... Boa! Verdade. Nosso propósito é bem alinhado. A nossa ideia é mudar o Brasil de alguma forma. Uhum. É melhorar uma sociedade de alguma forma. A gente vê que a mulher, ela tem um papel importante demais. Vocês mulheres, vocês podem ser tudo o que vocês querem ser. Essa é a ideia. Você pode ser uma ótima mãe, e uma ótima esposa, e uma ótima empresária, e uma ótima funcionária pública, se ela não quiser ser empresária. Uma ótima dona de casa. O grande barato é que você pode ser o que você quiser. E para isso você não precisa diminuir ninguém. Você não precisa de diminuir o seu cônjuge, diminuir seus filhos. Pelo contrário. Quem sobe puxa o outro. Um vai estar servindo de base para o outro. E se você tem isso como um estilo de vida, de você crescer junto, você não precisa estar no protagonismo, ou pode estar. Não tem problema nenhum com isso. Entende? Então, a gente trabalha isso com as mulheres, que acaba afetando toda a sociedade, porque as mulheres fazem parte da nossa família. E todos fazem parte de uma família. Então, a ideia é bem essa. É melhorar o Brasil. E é claro, eu vou ter meus lucros com isso. Mas... Cara, tá no propósito, já é tá. bom fazer pelo propósito. Se ganhar dinheiro com propósito, melhor ainda. Né? Que legal isso. E eu concordo com você. Uma mulher que ela tem um autoconhecimento, uma mulher que ela é segura, ela melhora em casa, ela melhora como mãe, ela melhora profissionalmente, né? Então, esse trabalho que vocês fazem, eu de verdade, gente, sou fã do trabalho de vocês, porque não é um trabalho fácil, né? É um trabalho difícil, é uma construção, a pessoa precisa primeiro querer, ela precisa se entender, falar, não, realmente, eu preciso disso daqui. E por mais que a gente, às vezes, tenha consciência, é um processo, né? E o processo que vocês fazem é muito lindo de ver, é gratificante. Muito legal. E como que a gente poderia pegar isso que vocês fazem muito bem e criar uma comunidade, um movimento dentro de uma empresa? Então, desde o início, desde o princípio, o Mulher Brilhante, ele foi criado, veja que é Mulher Brilhante, ela é uma mulher brilhante. Uhum. Eu sou uma mulher, você é uma mulher brilhante, todo mundo que participa ali é uma mulher brilhante. Então, foi algo criado para tornar o cliente uma mulher brilhante. Então, eu não criei um movimento ao redor de mim. Eu criei algo que só existe se todos nós formos. Então, desde o início o conhecimento é para a comunidade. O produto é para a comunidade. O serviço é para a comunidade. E só existe comunidade se houver também interdependência entre os membros da comunidade, onde eles se ajudarem, onde eles puderem trocar informações. Então, quando eu criei o Mulher Brilhante, eu não tinha o conceito hoje que o marketing traz, de formação de comunidade, mas eu sabia que criar algo descentralizado de mim seria muito mais proveitoso para o cliente, entendeu? Então, eu sei que existe um guarda-chuva embaixo da minha pessoa, eu tenho um branding, Kênia Gama é uma marca, mas Mulher Brilhante é uma marca totalmente independente, associada, mas totalmente independente, porque a Kênia Gama inspira, mas é o Mulher Brilhante que traz as soluções e que consegue trazer networking entre elas, negócio entre elas, sociedade entre elas, ajuda mútua, então patrocinar, ser uma plataforma impulsionadora do crescimento delas, essa é a função do Mulher Brilhante. Então, construir uma comunidade, oferecer um benefício tão grande para a vida do seu cliente, que ele vai fazer questão de colocar mais pessoas dentro desse clube de benefícios,
ou ser um propagador para todos, dizendo que aquilo dali de alguma forma mudou a vida dele. Então, esse é o princípio de construção de comunidade, é pensar no produto que resolve de verdade a vida do seu cliente. Óbvio, por detrás disso tem toda uma filosofia. Não existe comunidade sem os mantras, não existe comunidade sem a crença, não existe comunidade sem estamos indo para um mesmo caminho e o caminho que a gente defende é esse. Então, Mulher Brilhante defende o caminho de uma mulher independente, contudo, uma mulher feminina. Ela é a mãe, ela é o pilar social, sabe? Se ela quiser, ela é a esposa, mas é a mulher feminina, não é a mulher masculina do mercado de trabalho. Não é a mulher que tem que se vestir, sabe, totalmente de terno e perder suas características femininas e criar força. Não, é uma mulher que ela cumpre o papel social dela. Então, essa é uma bandeira que nós carregamos, a bandeira da autorresponsabilidade, a bandeira do accountability. Não importa o que aconteceu com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Não é sobre probabilidades, é sobre possibilidades. Nós temos as nossas crenças muito bem definidas. Então, a pessoa, quando ela vem para o movimento, ela fala, eu me identifico com isso, é isso que eu quero viver, ou eu não me identifico com isso. E tá tudo certo também. Eu defendo que nós somos contra o meio, o dinheirinho, a lojinha, o pensamento pequeno. Não, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser grande. Então, a construção de uma comunidade nós estamos indo para um rumo. Você quer ir para esse rumo? Vem. Não é o rumo que você quer, procura outra comunidade para você. Mas nós chegaremos lá e quem tiver junto vai chegar no mesmo lugar que nós estamos indo. Legal. Não, e traz vários insights. O Joel falou um pouco sobre isso, né? Lá no Class Club, como se criar essa comunidade, esse movimento. E eu acho que quando você consegue alcançar isso, como tem propósito envolvido, deve ter um nível de engajamento, para não dizer retenção, absurdo, né? Temos. Você deve ter um churn muito baixo, né? Hoje, para você ter ideia, 50% dos novos clientes que chegam são clientes de indicação. Caramba. Então, são pessoas que a nossa própria clientela traz para dentro da comunidade, entendeu? Então, a gente tem um NPS alto, a gente tem um LTV alto, e isso tudo é porque não é só a qualidade dos nossos produtos e da entrega e da transformação que a gente faz, mas porque a própria comunidade hoje é um ecossistema, não é só uma comunidade, é um grande ecossistema, ele se retroalimenta. Então essa mulher, ela chega ali, ela encontra parcerias, e ela encontra clientes, e ela faz compra também, e ela encontra conhecimento, e ela encontra evento, e então assim, ela não precisa sair dali para poder procurar outras coisas, porque tudo que ela precisa está ali dentro. Incrível, incrível. Qual leitura de algum livro, seriado, filme vocês indicam? Olha, eu leio mais, mas vou dizer uma coisa pra você. Pensa num cara que não lembra de nada de quem escreveu o quê. Eu nunca lembro. Achei uma pessoa igual eu. Olha, eu tô doido. Eu passei uns dias tentando lembrar sobre uma passagem sobre vendas que eu li em algum livro e eu não sei qual foi o livro. Qual é a passagem? Sobre um... Não pode esquecer o conteúdo, esquecer o livro, o autor, esquecer o conteúdo aí, ferrou. Não, tem uma empresa que ela não era muito grande e ela contratou um engenheiro para ser o líder de vendas deles. E aí, poxa, engenheiro com nada a ver. Uhum. E aí esse camarada fez um trabalho incrível e fez essa empresa ficar gigante lá nos Estados Unidos, porque ele conseguiu juntar todos os dados e colocar em planilhas, em fórmulas e tudo, e aí ele conseguiu achar onde estavam as melhores probabilidades na hora de contratar pessoas de sucesso. Ah, que legal. Eu não lembro. Obrigado. Deixou todo mundo com vontade de ler. Será que se a gente jogar isso que ele falou se no você chat souber GPT, qual Não, se você souber qual coloca aqui, né? Coloca já nos comenta comentários. aqui é isso mesmo, comenta aqui que a gente quer ler Eu o quero livro aprofundar nesse case e não tô lembrado. Mas eu sou um pouco pior do que você. Antes de vocês indicarem os livros, só vou fazer um adendo, porque a gente às vezes assiste, o Juscel começa a assistir o filme, eu falo, nossa, que filme interessante. Ele olha pra mim e fala assim, Karen, a gente já assistiu esse filme. Eu falo, eu não assisti. Eu esqueço completamente.
É uma coisa, assim, eu não sei, é uma habilidade. Acho que é uma habilidade boa, às vezes, que até as coisas que às vezes eu falo assim, isso aqui eu não vou esquecer, eu consigo esquecer? Pois é, eu não consigo. Eu fico vendo, por exemplo, o Joel. Ele vai dar uma aula, ele fala, o livro tal, falou tal coisa, só falta falar a página. Eu falo, eu não consigo lembrar o nome dos autores. Ó, até aqui é uma oportunidade de eu me retratar, né? Eu fui lá no podcast do Joel e ele perguntou de um filme, de uma série, e eu falei assim, leio poucos livros e vejo poucas séries. O que eu quis dizer é o formato tradicional do livro, aquele que você pega na mão, não é realmente algo que eu faça com muita constância. Tá. Eu, Kênia, leio muito, eu leio muitos artigos, eu procuro muito na internet, eu gosto de informações condensadas de várias visões. Tá. Então, saiu o livro agora, Marketing 6.0, do Philip Kotler. Eu posso ler o livro? Posso. Mas eu prefiro ler 10 artigos de visões diferentes discutindo aquele livro para eu poder ter insights. Entendi. Essa é a minha forma de ler aquele Legal. livro. Entendi. Então, eu leio muito artigo, eu gosto muito de audiobooks, eu sou auditiva sinestésica, eu sou auditiva digital, eu não sou sinestésica. Sim. Então, o livro físico, para mim, não é minha forma de aprendizado, Sim. entendeu? Então, se você perguntar, minhas leituras, elas são muito dinâmicas. Elas sempre são extratos, né, do que tá aí. Mas, praticamente, todos os títulos que você falar aí de livros, eu vou falar, li, mas não foi com um livro tradicional na Entendi. mão. Foi através dessas críticas, né, e artigos. Essa é a minha forma de ler, eu leio bastante. Já o André lê tradicionalmente livros mesmo. Muito É legal. porque ela é mais inteligente do que eu e muito, e aí onde ela... A Kênia é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ela absorve muito fácil as coisas. Você pega tá com ela ali numa imersão, quando você vê, ou ela notou uma coisinha, ou ela lembra de onde foi e ela absorve muito fácil. Ela nunca foi de estudar em casa e só tirava nota espetacular na escola. Então, eu sou auditiva digital. Eu escuto muito, anoto tudo, faço esquemas e aquilo dali para mim tá absorvido. Eu vou colocar em prática. Isso aqui. Se a gente pega a pirâmide do conhecimento, tá, gente? Ela vai dizer o seguinte: 50% da aprendizagem, que é ver, ouvir e ler, é aprendizado passivo. Isso não é know-how. Know-how é quando eu compartilho, experiencio ou quando eu ensino. Então, muito rapidamente, eu pego o que eu ouço, o que eu leio, mas eu vou dar um jeito de anotar aquilo, criar esquemas para aquilo, colocar aquilo em prática e trocar ideias com alguém. Senão, eu não vou aprender. Isso não sou eu que estou dizendo, é a neuroaprendizagem. Então, ler é muito importante. Colocar aquilo em prática de alguma maneira é o que vai fazer você absorver aquilo que você leu. Ótimo. Perfeitamente. E onde o pessoal pode achar vocês? Continuar consumindo conteúdo? @Kênia Gama, @Mulher Brilhante em todas as redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais. André? Tá ativo também no Instagram? André é devagar em redes sociais. André é o apoio dessa maravilhosa aqui. André é a retaguarda, forte. Inclusive, eu acho, comecei dizendo isso e quero terminar dizendo isso, sabe? Kênia, eu preciso ser muito ativo nas redes sociais, só se você for a cara do negócio e se for você que traz o marketing e a vendas para dentro da empresa. Porque o bastidor, a gestão, aquilo que não aparece, ele é tão importante quanto, ou muitas vezes mais, né? A empresa, quantas pessoas eu conheço que tem milhões de seguidores na internet e não monetizam com isso? Verdade. Então, a gente só precisa ter aplicabilidade naquilo que a gente faz, né? Pergunta de fechamento, então. Diante de tudo isso que aconteceu com vocês deram uma aula aqui, uma mentoria. Eu anotei vários pontos aqui. Para mim foi uma receita muito clara que vocês trouxeram. Mas se vocês perdessem aí o network, dinheiro, conhecimento, mas tivesse a oportunidade de deixar para vocês algo que para vocês ouvir todos os dias, que mais aproximaria vocês de onde vocês estão hoje, o que vocês diriam? Lá atrás vocês não sabiam disso, hoje vocês já sabem de muita coisa. Então pensa assim, se eu perdesse tudo, mas eu tivesse gravado isso daqui, eu sei que muito provavelmente eu chegaria muito rápido onde eu tô. O que seria? Eu diria que uma coisa que não poderia sair da minha vida, além de Deus, de ter uma proximidade com Deus, é
eu não queria deixar de ser um eterno aprendiz. Eu acho que isso aí já... Se fosse para falar assim, André, o que você queria aprender? Uma coisa só, uma coisa que você queria aprender. Eu quero aprender a aprender melhor. Mais rápido e com mais eficiência. Porque daí, o resto tá tranquilo. O que eu quiser aprender, depois eu coloco em prática. Muito bom. Ó, a gente é bem alinhado, né? Quase tudo que eu aprendi, praticamente tudo que eu aprendi, hoje eu vejo que tá tudo lá na Bíblia. A gente é cristão, só que às vezes a gente não tem a maturidade de entender o que aquilo dali ensina pra gente, né? Mas Provérbios, cara, é um livro assim que se você pegar Provérbios e mergulhar nele, você vai entender praticamente tudo que a gente vê aí. Contudo, é o seguinte, durante quase 3 anos da minha vida, eu andei ao lado de uma mulher chamada Dice Carvalho. Considero minha principal mentora. E esses 3 anos que eu andei de forma muito intencional ao lado dela, aceleraram minha vida talvez em 30 anos. Então, se hoje me tirassem tudo, mas me deixassem um aprendizado, tenha um mentor que você possa estar do lado dele, servindo ele de forma genuína, para que você aprenda com ele tudo que você precisa aprender. E isso vai acelerar muito você. Isso vai te trazer profundidade em conhecimento e rapidez. Você não vai precisar quebrar a cara para poder aprender. Modelar alguém de sucesso é muito importante. E esse tempo que eu estive do lado dela, eu considero uma grande virada de chave na minha vida. Com certeza eu sou uma pessoa antes dela passar na minha vida e uma pessoa depois dela passar na minha vida. Maravilha. Cara, incrível. Que sacada. Adorei. Adorei essa parte, legal, porque né? pra mim é muito forte essa questão de mentor também. Sim. Gostou? Compartilha, Não tem indica. como não ter gostado. Não tem Só como não ter gostado. compartilha. É só compartilha aí, pelo É menos só- com umas 10 pessoas, que você vai estar abençoando a vida dessas pessoas com uma mentoria como essa, uma mentoria de vida, não só de negócio, mas uma mentoria de vida, de casal, de relacionamento. Foi incrível. Gente, queria agradecer demais pela participação. André, obrigada. André, a obrigada. Kênia, poxa, um casal especial que eu admiro muito também. Estou aprendendo Obrigado. muito com vocês. E agora a gente vai conviver aí por um bom tempo e espero continuar, né, bebendo dessa fonte. Incrível. Obrigado mesmo pela participação, viu? Tá, obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por estar dando a oportunidade para as pessoas de novos conhecimentos, de estar crescendo, de estar investindo, de estar investindo em si, investindo nos seus negócios. Parabéns, vocês são um sucesso. Obrigado. Obrigada demais. Parabéns aí pelo casal. Casal lindo, né? Primeiro de tudo, gente. Obrigado. Casal Obrigada. modelo, né? Você pega assim, Obrigado. Obrigada. lindos por fora e lindos por dentro também, né? De bastante sucesso. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição e vamos estreitar os nossos laços aí. Com certeza. Legal. Show de bola. Valeu, gente. Até o próximo Obrigada. episódio, então. Tchau. Tchau.